Olá, eu sou a Adriana Lira, da Ateliê Maricotinha, e hoje nós vamos fazer o projeto uma brochurinha de papel com a capinha bordada. Então, para começar, vai ter na descrição desse vídeo um arquivo para vocês imprimirem com todos os gabaritos que a gente vai precisar. Então, olha, gabarito de capa, com medida, gabarito da folha de guarda e da furação da costura e o gabarito da furação do bordado. Vamos começar com o gabarito da nossa capa. Eu estou usando um papel craft 180 gramas, já cortei com 24 por 12. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer o vinco da dobra. Essa é a nossa capa. Então, eu tenho 24 por 12, eu preciso fazer um vinco nos dois aqui no meio. Eu costumo vincar com boleador. Quem não tiver, pode usar um agulhão deitado, ó. Deitado, de leve, para que não rasgue o papel. Passa mais uma vez. Se a gente trabalha com ele muito em pé, vai acabar rasgando o seu papel. Pronto. E aí nós temos o nosso vinco de meio. Agora a gente vai precisar fazer 2 vincos laterais. Então, a gente vai trabalhar a partir desse vinco do meio, 10,5 para cá. Então, eu tô usando a minha base aqui, que é toda marcadinha de 1 em 1. Isso ajuda pra caramba. Quem tiver, vale a pena usar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e meio. Então, faço um vinco. A mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e meio. Faço meu outro vinco. E aí, nós temos 3 vincos. A aba central e lateral, a outra aba. Com uma tesoura, a gente vai tirar só o cantinho aqui, ó, na sabinha, uma diagonal, para quando a gente for colar a guarda, o acabamento fique mais bonitinho. Vocês depois vão entender. Ó. Assim temos a nossa capa pronta. Para fazer a furação, a gente vai precisar de uma base de EVA ou de isopor, mas alguma coisa macia que a gente possa fazer o furo. Eu uso esse tijolinho que eu compro em loja de material de fisioterapia. É usado, ele é bem tranquilo para coisa pequena, funciona super bem, mas também existem umas plaquinhas desse tamanho em EVA ou um pedaço de EVA, alguma coisa assim. No nosso arquivo que vocês imprimiram, nós temos uma folha chamada gabarito de furação. Essa folha você pode imprimir num papel mais durinho ou num papel, esse aqui é um 75 gramas, ou num vegetal. E é onde está desenhado o nosso bordado. Eu vou recortar, a gente vai recortar e ficar só com
com o desenho da folha, do bordado. Eu já tenho uma aqui, recortadinha. Ó, a minha recortadinha. A gente vai encaixar a nossa folha na capa. Com fita crepe ou com washi tape, para quem trabalha com scrap, eu quero uma fita que não colhe muito, porque para ela não marcar depois, não estragar o nosso papel. A gente vai fixar, só para ele não correr. Aqui, ó. Pronto. Tá apoiadinho. E agora a gente vai fazer a furação do bordado. Pode usar um agulhão. Eu achei esse um pouco grosso, então eu resolvi fazer um agulhão mais fino para mim. E isso pode ser também para quem não tiver o agulhão. Pega uma rolha, uma agulha de pontinha fina, enfia na rolha e seu agulhão está feito. Agora, a gente vai fazer a furação em todos os pontinhos ao longo, no entorno do nosso quadrado, cada um dos quadrados. Eu não fiz furo no meio, né? Nesse bordado que a gente vai fazer, eu não usei o meio. Foi uma opção, isso vocês podem usar depois e fazer, não tem problema nenhum. Até experimentar novas formas. Então a gente vai, sem fazer muita força, furando todo o entorno. Em cada junção, cada pontinho, a gente faz uma furação. E assim a gente vai fazer por todo o nosso trabalho. Para bordar, eu usei 3 cores de linha. Essa é uma linha de meada de 6 fios, da Anchor. Fácil de achar em qualquer armarinho, é muito usada para quem faz ponto cruz. E uma agulha, que o suficiente que passe o nosso fio aqui. Isso aqui é o importante. Antes de começar a bordar, eu deixo preparado alguns pedacinhos de fita. Porque eu não gosto de dar nó no trabalho, por trás, no papel, porque eu acho que já fica com muito volume na hora de dar o acabamento. Eu prefiro usar a fita crepe para fechar, para segurar. Então, para adiantar o trabalho, eu já deixo cortadinho assim na borda da minha mesa, vários pedacinhos cortadinhos. Isso agiliza um pouco o trabalho da gente, sabe? Ajuda bastante. Bom, eu vou começar com a vermelha. Vocês depois vão entender por que eu vou fazer nessa ordem, tá? Tamanho da linha. Não precisa ser uma linha gigante. Eu acho que uma linha com uns 40, 50 centímetros é suficiente. A gente acabou, troca a linha, não tem problema. Mas é muito ruim trabalhar com uma linha muito longa. Ela começa a dar nó, ela fica feia. Então, eu trabalho com a linha sempre, mesmo que eu tenha que fazer alguma emenda no meio. Para passar na agulha. Guardo a linha bem no gordinho do meu dedo. Ó, ela sumiu. Venho com o bumbum da agulha e ele é que movimenta para entrar aqui entre os meus dedos. E ó, a linha passou. Isso é super simples. Depois eu faço mais vezes para vocês poderem ver. Eu vou começar, o vermelho vai fazer um X em todos os quadradinhos, uma cruz, na verdade, em todos os quadradinhos, um sinal de mais. Não tem, eu vou começar aleatoriamente, eu escolhi por aqui. Eu tento seguir uma certa ordem para não ficar um avesso muito bagunçado. Mesmo que a gente vá cobrir, eu não quero que ele fique muito bagunçado. E eu tento sempre prender as linhas para dentro, porque na hora que eu colocar a folha de guarda, elas não vão aparecer. Tá? Então,
prendi para começar. E agora eu vou fazendo o desenho. Ó, você já pode ir fazendo cada quadradinho e aí passa para o seguinte. Ou faz todos no sentido, depois volta fazendo no outro, da forma que você quiser, não tem uma regra. Eu não gosto de fazer um aqui e vir para cá, porque senão aqui traz com uma bagunça. Mas fora isso, você fique à vontade para fazer da forma que você achar mais fácil, que ficar mais tranquilo. É para ser divertido, é para ser prazeroso, não é para a gente se estressar. E assim eu vou fazer em todos os quadradinhos ao longo da minha capa. Bom, agora vamos fazer o laranja. Ele vai fazer um X em todos os quadradinhos, tá? Então, começo no mesmo, escolho um início. Prende. Agora tem uma coisinha aqui. Ao invés de passar ele assim por cima do vermelho, eu quero que ele passe por baixo do vermelho. Por baixo do vermelho. Ó. Eu podia ter feito primeiro o laranja, depois o vermelho por cima? Ok, não tem problema. É que eu optei em fazer da cor mais escura para mais claro, mas não mudaria em nada. Você podia começar pelo laranja e depois faz o vermelho. Ok. E assim, olha, a gente vai seguir por toda a capa. Por baixo. Vem. Volta aqui. Por baixo novamente. E volta aqui no canto. Vamos lá. E a gente continua toda a nossa capinha. Dessa mesma forma, tá bom? A gente já tá chegando aqui no final do laranja. Prende, arremata, e aqui temos o laranja. Agora a gente vai fazer o amarelo. Também não precisa ser um pedaço gigante. Passei. Agora a gente vem, ó. A gente vai fazer com o amarelo o contorno. Então, a gente vai entrar com ele aonde tá o laranja. Então, agora a gente tem que prestar bastante atenção. Então, ó, comecei aqui.
Vou prender. E aí, por que eu fiz por último ele? Porque eu quero que ele passe por baixo do vermelho. Então, ó, ele vem aqui, ó, por baixo do vermelho. Volto no laranja. Ó. Então, vamos no outro, ó. Sair aqui no laranja. Vou passar por baixo, ó. Por baixo do vermelho. E volto no laranja. Ele dá essa entradinha, fica parecendo uma estrelinha. E assim a gente vai fazer, ó, vou fazer esse pedaço todo para vocês verem. Aqui, ó, por baixo do vermelho. Volto no laranjinha. Saio no laranja aqui, passo por baixo e volto aqui. Viram? Ele faz essa entradinha. Isso faz ele ficar super fofo. E a gente vai continuar sempre com cuidado, fazendo todo até o final. Olha, e agora a gente tá finalizando o amarelo. Aqui, ó. Nosso bordadinho. Nossa capinha tá lindinha, toda bordada. Bom, agora vamos lá. Vou fazer a parte da... Fazer as dobras. Ó. Onde a gente já fez aquele vinco. Com uma dobradeira. Essa dobradeira de Teflon, da Oficina Full, que é super legal. Eles têm um monte de material bacana. Vale a pena dar uma entrada lá no site, eles estão entregando. E vocês vão para... Tem bastante material bacana. Tem agulhão, tem outros tipos de dobradeira. Ó, eu tenho essa de Teflon e tenho essa de bambu também, que é uma delícia. Ó, super fofa e super gostosinha de trabalhar. Ela super desliza, assim, sabe? Bem, bem legal. E aqui o meio. Nosso vinco de meio. Vamos reforçar. Então, ó, nossa capinha aqui tá feita. Agora a gente vai pegar aqueles os dois papeizinhos que a gente cortou, que é a folha de guarda. E a gente vai colar aqui. Ah, eu vou colar com o quê? Bom, vamos lá. Pode ser com cola, pode ser com dupla face. Se o papel for papel mais fino, o melhor é que seja com a dupla face. Um papel mais encorpado, a gente pode passar uma colinha. Não precisa ser muita cola, mas fica a escolha de vocês. O importante é que a gente esconda toda essa parte. Eu vou usar cola, porque eu tô trabalhando com esse craft e eu acho que vai funcionar. Então, ó, não precisa ser muita cola, tá, gente? Ó, pouca cola. Eu vou passar um pouco aqui pelo meio do meu bordado também, para ele dar uma grudada aqui.
vem com um. Ó. Alinho e pressão. Aqui, como tem o bordado, ele fica meio gordo mesmo, tá? Mas a outra parte vai ficar bem, ó. Eu fiz esse tamanho já, diminuir um pouco para dar uma folga, para não ficar muito grosso na hora da gente costurar. E a gente vai fazer a mesma coisa desse outro lado. Ah, mas esse lado não tem bordado. Mas preciso da folha de guarda para que os dois lados fiquem com a mesma estrutura, senão eu vou ter um lado grosso e um lado mais fino da capa, vai ficar feio. Então eu achei melhor fazer esse acabamento do outro lado também, tá? Então, aqui, mesma coisa. Vou passar aqui um pouquinho aqui por baixo. Ai, por que você fez essa dobra? Eu não podia colar direto ali? Também, mas eu achei que dava um acabamento mais bacana se a gente tivesse essa dobrinha aqui, na parte que vai ficar pra fora da nossa brochurinha, tá vendo? Fica com uma carinha de livrinho mesmo, bem acabado. Eu acho que esses detalhes ajudam o nosso trabalho a ficar mais legal, mais bonito, dar mais valor. Então, ó, nossa capinha tá linda, pronta. E agora eu vou separar o material de miolo pra gente começar a trabalhar o miolo, tá bom? Já voltamos. Bom, agora vamos trabalhar o nosso miolo. Eu já tinha essas folhinhas, eu tô aproveitando. Na verdade, assim, acho super legal. A gente às vezes fica com um monte de pedaço de papel e querendo fazer alguma coisa, e eu acabei definindo o tamanho da capinha em relação a esse formato, porque eu tinha várias folhinhas coloridas assim já cortadas. Então, ela tem 24 por 12 e a gente vai fazer uma dobra para que elas fiquem dentro do nosso caderninho. Eu vou usar um dobra-folha, que ele é de MDF. Na verdade, eu comprei lá no Ateliê Luiz Massi, eles vendem. Eu tenho aqui no Rio, eles entregam também, mas aqui no Rio eu tenho alguns no Ateliê Maricotinha, à venda. Você aqui do Rio que quiser, entre em contato comigo, que eu passo o valor e a gente faz eu mando pelo correio, não tem problema, calculo o frete direitinho. Mas é super útil, vocês vão ver por quê. Eu gosto de fazer de 2 em 2 ou 3 em 3, não muitas folhas juntas, porque eu acho que não fica bem acabado, tá? Então eu vou fazer de 2 em 2 pra gente ter um acabamento bem bonitinho. Acho que com paciência, a gente tem tempo, então vamos lá. Ó, ela alinha, tá vendo? Nossa folhinha, não deixa correr. Agora a gente vem, ó, bateu de um lado, bateu do outro, ó, trouxe aqui pro meio, dobrou certinho. Depois a gente só passa aqui, ó, a dobradeira e a gente tem nossa folhinha dobrada super fácil. E assim vamos fazer com todas as nossas folhinhas do nosso caderno. Pronto. Ó, eu fiz um miolo com 10 folhas de 24 por 12, então a gente vai ter 20 páginas. Vai ser 20 páginas não, 20 folhas no total, depois que dobra. Tô colocando uma dentro da outra. Ó. Tá vendo? Elas ficam dobradas super direitinho. Agora, a gente vai encaixar na nossa capinha. Na brochurinha, de um modo geral, quando a gente faz uma brochurinha, a gente faz o refile depois dela toda montada. No caso da bordada, eu não faço assim, porque como eu uso essa dobra no acabamento, se eu refilar eu vou perder isso. Então, eu já vi aqui que eu preciso tirar, vou ter que refilar aqui, olha, meio centímetro
E aqui um pedacinho piquititico, para ele ficar certinho na minha brochura quando a gente for costurar. Então, eu faço isso separado. Mesmo que ele fique um miolo um pouquinho menor do que a capa, assim, eu não me importo. Não é o que todo mundo costuma fazer, mas eu acho que, como a gente está falando de capa bordada com a capa bordada, a gente está falando de uma situação um pouco diferente. Então, marquei. Com muito amor, carinho, paciência, sem pressa, com uma lâmina nova de preferência, a gente vai passando levemente, firme, mas leve, e vai tirando o que cortou. Ó. É um trabalho de paciência, mas eu acho que todas essas vale a pena, o acabamento fica bem bom. Vocês vão ver. Ficou bem refiladinho, tá vendo? Agora aqui eu vou tirar nada. Aqui a gente vai precisar de mais paciência ainda. Porque vai ser uma coisa bem pouquinho, bem pouquinho. Mas vale a pena. Vai ficar, ó, vou tirar um tiquinho, tá vendo? E assim, ó. Se a gente faz isso com a lâmina bem nova e com paciência e a mão firme, você vai ver que fica super bem feito. Olha lá, nosso refile tá feito. Pronto. Agora a gente vai preparar a furação da capa, do miolo, da capa e do miolo, ó, como ele ficou um pouquinho menor, mas olha, ficou super bem acabadinho, tá vendo? E fica essa brochurinha super fofa. Bom, nos arquivos que vocês têm, naqueles arquivos que você, no arquivo que você imprimiu, existe uma folha que ela tem o gabarito da guarda, que nós cortamos duas iguais, e o gabarito de furação da costura. Minha proposta é que você recorte esse retângulo e você vai ficar com ele assim. Esse é o gabarito. A gente vai marcar cabeça e pé. Cabeça e pé. Vocês vão entender por quê. Para fazer a furação, eu uso isso aqui, que é um berço de furação. Existem vários modelos, vários tamanhos, vários preços. Esse é de MDF, já vem montado. Eu comprei lá no ateliê do Luiz Massi. Eu tenho dele aqui no ateliê Maricotinha, aqui no Rio, para entrega, para quem quiser a venda. É só me mandar uma mensagem para a gente combinar. E eu gosto muito dele. Existem outros que funcionam também super bem. Eu acho esse custo-benefício bem legal. Como é que ele funciona? Ele é um bercinho mesmo. A gente vai pegar a nossa capa, ó, vai encostar lá no fundo, ó, pegar o nosso gabarito, ele tá dobradinho, ó, viu que eu dobrei bem na linhazinha, nessa linha do meio. Marquei cabeça, marquei pé.
E aí, ó, eu vou acomodar ele aqui, ó. E vai bater lá no fundo. Com o meu agulhão, aí sim, com o meu agulhão, eu vou segurar esse gabarito para ele não correr e vou furar. Segura sempre para ele não sair do lugar, tá? E o agulhão em pé, sempre em pé. Ó, tirei. E aqui tá a minha furação. Ó, a furação tá toda aqui. Depois, se você quiser dar uma reforçada nela, você pode apoiar no EVA e reforçar. A gente até faz isso depois para vocês verem. Aqui no meu miolo, eu não vou fazer a furação dele inteiro. Eu prefiro fazer em pedaços. Então, eu vou fazer de 5 em 5. Faço 2 vezes. 2, 3, 4, 5. Vou marcar, ó, tirei assim, tá? Eu vou marcar a cabeça. Para ele estar sempre, todos furados na mesma posição. E vou fazer a mesma coisa. Abro, pego o meu gabarito, cabeça, apoio lá, ó, bem bonitinho. E vou furando. O mesmo gabarito a gente pode usar várias vezes. Se vocês imprimirem num papel mais grosso, ele vai durar mais tempo. E aí, olha, uma furação tá feita, ó. Separo, fazer meu outro bloquinho, cabeça, abrir, de novo, ó. Certo? Lá vou eu. Ó. Furadinho. Isso feito, a gente coloca cabeça com cabeça, um dentro do outro. E aqui, nossa brochurinha. Agora vamos para a costura. Eu vou fazer uma costura muito simples, que é um ponto correntinho, é um ponto que a gente usa no bordado no tecido. E que eu acho que fica super fofa com essa lateral. E é bem rapidinha, dá um efeito bem legal. Eu vou usar esse fio encerado. Na verdade, olha. O cordonê encerado. Eu uso esse. Se vocês quiserem, eu também posso mandar, eu tenho várias cores dele. Eu posso mandar 10 metros. Pedaços de 10 metros enroladinhos já prontos para vocês usarem, porque às vezes a gente fala, vou comprar um rolo amarelo, vou ter que fazer tudo amarelo, porque isso rende muito. Então, assim, lá no ateliê eu vendo pedaços menores, 10 metros geralmente, porque eu acho que fica prático, a pessoa consegue ter várias cores, né? Aqui a gente tem, olha, tem vermelho, laranja e amarelo. Eu vou fazer ele no amarelo, que eu acho que vai ficar mais destacado, mais bonitão, né? E eu tenho, a gente usa, eu guardo ele sempre, ó, tá vendo? Eu sempre guardo no saquinho, porque isso aqui tem uma cera, senão ele fica sujo, fica feio, então eu sempre guardo meus olhinhos no saquinho. Isso faz com que eles conservem mais,
né, mais tempo. Para essa costura, eu estou estimando que a gente vai gastar umas 3 alturas. Agora eu preciso achar aqui. Eu estou estimando que a gente vai gastar umas 3 alturas, tá? Não é medido assim, mais ou menos 3 alturas. Eu prefiro que sobre do que falte, porque dependendo da costura eu não posso parar e recomeçar. Eu tenho que fazer ela direto do começo ao fim. Então eu sempre prefiro exagerar na quantidade de fio para ter certeza que eu não vou ter que desfazer, começar tudo de novo. Então vamos trabalhar com 1, 2 só, tá vendo? Eu tô dando 2, tô dando alturas gostosas assim. 3 alturas, 3 alturas gordas, tá? Corto. Boto ele aqui, vou voltar com ele para o nosso saquinho. Agora a gente vai alinhar todo certinho. Se você quiser, pode prender com um clipezinho aqui, ó, só para ele não correr. E a gente vai começar pelo segundo furo. Então, ó, ele tem que passar, chegar até o outro lado. É chatinho um pouquinho, mas vai devagar que ele passa. É delicadeza. Deixa um rabichinho aqui pra fora, tá? Agora a gente volta no mesmo lugar. Não puxa tudo, ó. Deixa essa argolinha. Agora a gente vai lá naquele picho, ó. Eu furo o dedo, tá, gente? Toda vez que eu faço costura, eu furo o dedo. A gente vem aqui no primeiro furo. Ó, eu tô passando, a minha argolinha tá por dentro, tá vendo? Ó. Segurei aquele lá, aquele rabinho. E eu vou puxar aqui, delicadamente. Fez uma correntinha, tá vendo? Agora eu vou voltar no mesmo furo, só que, ó, a alça da correntinha tá aqui. Eu vou voltar no mesmo furo aqui, ó, pra prender essa correntinha. Agora eu não pretendo furar meu dedo. E, ó. Tá aqui nossa correntinha. Arrumei, ficou bonitinho. Agora a gente volta. Terceiro. Puxei. Agora eu vou passar, ó, embaixo, tá vendo, ó, por baixo da correntinha. Ó. E volto lá, naquele furo. Ó. Vamos pro quarto furo. De novo, por baixo, ó. Passa de volta. Ó. E assim a gente vai fazer toda a nossa, por todos os furinhos. Ele vai ficando, ó, correntinha toda fofa.
Mais um. Por baixo. Volta lá. Mais um. Por baixo, ó. Agora no último. E volta. Ó, ela fica super bonitinha. Agora a gente vai fazer um acabamento. Desse lado, olha. Passo aqui embaixo, por dentro dessa argolinha. E puxo o meu nozinho aqui para perto desse furinho. O cordão encerado é legal porque ele não costuma escorregar, ele não solta. Então a gente consegue dar um corte mais rente, sabe? Fica bem acabadinho. Do outro lado, a gente vai pegar aquela que sobrou. Passa aqui. E a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Passou. Passou por dentro. E puxa um nozinho. Ó, e tá pronto. Nossa brochurinha. Super fofa. Vocês podem fazer de vários tamanhos, com miolos variados. E é um presentinho super legal de dar. Eu acho que todo mundo vai gostar. É rápido de fazer. Você pode fazer misturando as cores. E ela fica super bonitinha. Espero que vocês tenham gostado. E nessa semana tento trazer mais alguns outros bordados novos. Obrigada. Beijo.